Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Manchete Podcast. E no programa de hoje eu recebo aqui para um bate-papo mais um nome que integra aí o Grupo Manchete. Na verdade já integrava há algum tempo, mas agora com blog aqui também, Vini Soares, que desde já agradeço pela participação. Muito bom estar aqui com você, Arnaldo, com os seus seguidores, com os seguidores do Manchete, né? De fato, fiz parte da implementação do Manchete, né? Depois tive uma pausa, saí, agora estou de volta e com muito gás para poder trabalhar. Então vamos falar um pouquinho sobre o seu blog, que já está no ar, com bastante interação e integração com as redes sociais. É para dar um respiro também, né? Porque tá todo mundo lá. Eu, Suzy, Kleber é mais assunto macro nacional, mas tá o Cláudio também. O pessoal tudo batendo muito em política, política, política. Você veio dar um respiro aí? Quem já me acompanha, né, em todas as esferas que eu já trabalhei na comunicação, no rádio, jornal, site e agora nas redes sociais, né, eu sempre tive essa mescla, né, não que eu não vá falar de política, Sim. vou falar de política também, mas também de novidades, de coisas que acontecem em campos e muitas das vezes passam despercebidas, né, a gente vai estar aí pontuando, pincelando e trazendo, aguçando, né, o nosso leitor e também o nosso internauta, o nosso seguidor nas redes sociais para poder estar tendo um olhar diferenciado para certos tipos de assunto. E aí você tem destacado mais. Eu falei sobre evento porque eu vi um post seu recente sobre o show do Leonardo que Aham. explodiu, né? E isso tem muito disso, né, Vini? Um assunto que cai nas redes sociais e ganha um alcance maior acaba chamando um pouquinho de atenção pra gente também. Você vai investir então também nesse segmento, até mesmo por isso, dessa interação, essa troca pelas redes sociais? Sim, Arnaldo, eu sempre tive isso. Eu fiquei 8 anos no Terceira Via, né? E o Fábio Paes sempre me aguçava muito. Vini, vamos descobrir algumas coisas novas, né? Vamos puxar pessoas novas, né? E daí veio essa questão do Vini. Você vê, pouquíssimas vezes eu apareço com artistas de nome nacional. Aconteceu agora recentemente por conta da exposição de Xamã, né? Que eu fui convidado para poder fazer o KissaCast, né, que foi uma inovação lá no município. E aí a gente acabou tendo esse contato direto com os artistas. É bom, mas aqui em Campos eu sempre busquei muito valorizar o artista campista, né? Tem muito artista hoje que canta na noite em Campos e faz show em toda a região e até mesmo na capital, mas que o primeiro palco foi o programa do Vini, ainda na época da extinta TV Diário, né? Uhum. Então eu sempre tive esse foco muito pelo campista, pelo artista de Campos, pro público local e pretendo continuar dessa forma. Até porque você também continua cantando, né? De vez em quando eu vejo seus anúncios aí. Então, ensaiei uma possível volta, né? E aí a gente voltou, mas de fato não tem jeito, não tem como conciliar, né? O mercado em Campos hoje, ele é muito pequeno, muito concorrido, né? E a remuneração é muito baixa. Hoje viver só de música, como eu vivi de música no passado, né, até 2010, eu vivia só de música. E a gente podia falar, eu sou músico, qual a sua profissão? Eu sou músico. Hoje em dia o músico ele não pode ser só músico. Ele tem que fazer várias outras coisas para poder levar o sustento para sua casa. A gente viu aí no período de pandemia, né? A gente teve que fazer vários movimentos para poder estar ajudando a classe aqui no município. Então, música, de fato, agora só brincando. Eu tenho costume de dizer, né, que quando eu vejo um amigo cantando, eu vou lá, roubo o microfone, dou minha palhinha, me divirto e saio fora. Mas até por essa veia mais artística, né, essa ligação com a questão cultural, você também passou pela Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima, você Sim. foi vice-presidente junto com a Cristina Lima ali no período do governo Rafael Diniz. O que que você leva para a sua vida dessa experiência de ter passado por um cargo importante dentro desse setor cultural e como que você avalia a política cultural do atual governo? Arnaldo, eu sou muito do ponto de que não é porque eu sou seu amigo que eu não vou te criticar, né? O governo de Rafael, que é o meu, que é um amigo que eu tenho, um amigo pessoal que eu tenho, a gente tem ligação até hoje, teve muitos erros, mas também teve acertos, né? E não porque eu estava na chapa, mas a chapa cultural do governo Rafael Diniz foi muito assertiva, né? Porque tinha ali a Cristina Lima, que é um nome, né, que já fez muito pela cultura do nosso município, e tinha o Vini, que tinha essa vontade de fazer, né, esse desejo de fazer e de realizar, porque eu não sou daquele de ficar muito parado, né? Eu gosto de estar sempre me movimentando. E graças a Deus, mesmo com toda a escassez de recursos que o município teve no governo Rafael Diniz, a gente conseguiu fazer muito pela cultura, né? Foi na nossa gestão, frente à Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima, que a gente conseguiu reabrir o Teatro de Bolso,
né? Logo nos primeiros 5 meses do governo Rafael Diniz, sem nenhum gasto, né? Utilizando somente mão de obra que já existia na Fundação Cultural dentro do Teatro Municipal Trianon, né? Então foi montada uma força-tarefa que eu coordenei a pedido do prefeito. Falou: Vini, a gente quer que reabra o Teatro de Bolso, ver qual é a viabilidade, se a gente tem como ou não tem como. E era impossível um teatro de bolso ficar fechado, um teatro com a importância que o Teatro de Bolso Procópio Ferreira tem, né? Não só para o teatro no município, mas para todo o interior do estado, ficar fechado por conta de um ar-condicionado. Né? E aí, a priori, eu fui lá e chamei uma empresa especializada e falei assim: eu preciso colocar 2 aparelhos que refrigerem esse espaço. E aí fizemos, e aí toda a parte de manutenção, de pintura foi feita com toda a parte do, 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 do- de equipes de profissionais que já constam no corpo técnico do Teatro Municipal Trianon. Quero agradecer e aproveitar e mandar um abraço, porque o Elias já está aí há muitos anos, desde que o teatro foi inaugurado, né? E toda essa galera, os que já passaram, os que vêm passando, que aprendem muito com Elias, né? É uma preparação, porque trabalhar com teatro tem marceneiro, tem cenógrafo, tem eletricista, tem pintor, enfim. São vários profissionais que ali atuam. Então, quero aproveitar para parabenizar o Elias por todo o trabalho já desenvolvido no município, à frente aí da superintendência ali do Teatro Trianon, que também leva para o Teatro de Bolso a sua equipe. E um ponto assertivo é a continuação do Elias. Não só do governo Rafael Diniz, mas de todos os outros governos, né? Porque mostra a capacidade técnica dele. Ele, que é um funcionário do Teatro Municipal do Rio, está cedido à Prefeitura de Campos há tantos anos, não é à toa, né? E falando da atual gestão, eu vejo alguns pontos negativos, né? A gente tem aí o Palácio da Cultura, que a gente conseguiu no governo Rafael Diniz, através de uma medida compensatória com a empresa que demoliu o casarão de Chacrinha, que ficava ali na 13 de maio com Saldanha Marim, por um erro do Copan, presidido na época por Otávio de Campos Soares, né? Então, no apagar das luzes do governo, esse casarão foi demolido e até hoje nada ali foi construído, né? A empresa foi multada e a compensação foi com que ela retomasse a obra deixada parada também pelo governo Rosinha. Uma obra que iniciou em 2013, 2014, com previsão de entrega em 2015. Eles não conseguiram terminar essa obra, a empresa entregou a obra. Então, a gente, enquanto esteve à frente da Fundação Cultural, né, conseguiu, através da Procuradoria do município, né, o José Paz Neto e toda a sua equipe, através de juízo, conseguiu essa medida compensatória e o Palácio da Cultura foi entregue. Um ponto negativo é que, até hoje, né, já estamos aí no 3º ano do governo Vladimir Garotinho, que está se aproximando do final, né, e um ponto negativo da cultura é a não entrega do principal símbolo da cultura do município de Campos, que é o Palácio da Cultura. Lembro também que os então deputados federais Cristino Áureo e Paulo Feijó, que é de Campos, destinaram 1 milhão em emenda, né, emenda parlamentar, para poder fazer toda a parte de equipamento, né, e mobiliário para o Palácio da Cultura. E aproveito para deixar essa indagação aqui, Arnaldo: onde está essa verba? Porque o Palácio está fechado, alguns eventos pontuais acontecem lá. Teve aquela discussão também de dividir o espaço ali para a questão da ciência e tecnologia, e depois também não ouvi mais falar nenhuma novidade, né? Não falamos. E essa conversa de dividir com a ciência e tecnologia foi na época do governo Rafael Diniz. No governo do prefeito Vladimir Garotinho, existe uma conversa para que a educação volte para o Palácio da Cultura, que é um erro, né? Eu participei de toda a parte ali de redesenho do espaço, da obra, né? Para que fossem adequados, porque na época passada era um puxadinho daqui, um puxadinho dali, né? E o principal, a cultura mesmo que deveria estar exposta, muitas das vezes não estava, né? O administrativo tomou conta de tudo, né? Então é uma maneira errada. Então, quando a gente redesenhou o Palácio da Cultura para ser entregue, a gente redesenhou pensando justamente onde a biblioteca ia ficar, justamente onde o salão de exposições iriam ficar, onde teria um café, os banheiros que foram feitos, porque na época só tinha um banheiro, né? Foram feitos mais 2 banheiros, um atendendo o lado ali que tem
Tem um palco pro lado de fora, tipo uma arena, né? Que também poderia estar sendo utilizado pelos artistas da nossa cidade, não entendo por que não utilizam. E um outro banheiro para poder atender o outro lado. O ponto negativo que a gente não conseguiu foi a reforma do auditório, né? Amaro Pegata Tavares, que eu não consigo entender o porquê ele foi desmontado, né? Foi completamente destruído. Quando eu entrei lá, foi um choque no coração, né? Porque até 2008, não, início do governo Rosinha, Rosinha venceu a primeira eleição em 2008, 2009. Até 2009 eu trabalhei no governo e trabalhava no Palácio da Cultura, né? E o auditório tinha passado por uma reforma muito boa, minuciosa, entre 2006 e 2007. Então não tinha por que ter esse desmonte do auditório, né? O prédio em si precisava, mas o auditório daria para ter continuado por mais um tempo e aí sim vir uma reforma posterior. Então vejo no atual governo algumas falhas, né? Principalmente eles que falam que não são tão elitistas, estão se mostrando muito elitistas, principalmente a atual gestora, que é a professora Auxiliadora Freitas. Vamos falar então sobre outra experiência profissional sua, recente, agora que você encerrou essa passagem pela Câmara Municipal como diretor de comunicação, trabalhando junto ao presidente Marquinhos Bacelar. O que você leva dessa experiência? Eu falei que eu nunca mais voltaria a trabalhar no setor público, que eu nunca mais aceitaria um cargo público. E aí o Marquinhos me chama em dezembro, né, para uma reunião e fala: Vini, eu preciso de você para uma missão. E aí eu imaginava qualquer coisa, né, mas não tal cargo, que é de muita responsabilidade. Até porque o cargo que eu ocupei na Câmara de Comunicação, eu não respondo somente pela presidência, e sim também pela casa, né? Então, como tudo que a gente vê no serviço público estava completamente desmontado, porque até então a gente via um legado de puxadinhos da prefeitura na Câmara. Todo presidente de Câmara era ligado ao governo. Então, o presidente de Câmara ele não precisava fazer mídia, né? Ele aproveitava a mídia do governo. Ele estava sempre colado ao prefeito de alguma forma, né? E o Marquinhos, sendo oposição, independente, seja lá como as pessoas identificam, o Marquinhos determinou que a gente colocasse a comunicação para funcionar de fato como ela tem que ser, institucional, mas que funcionasse, porque até então não funcionava, né? Era só você pegar ali, você se tomava susto, você entrava no site, tinha lá última atualização 2014. Então, você não tinha uma funcionalidade, não funcionava da maneira que tinha que funcionar. Muitas coisas ainda tem que melhorar, né? A gente deu o primeiro passo. Eu falei para o Marquinhos que seria uma passagem rápida, né? E que eu tinha e tenho projetos pessoais que eu preciso tocar. E aí chegou o momento, me desligando agora, no mês de agosto, com sensação de dever cumprido. Me surpreendi com muitas coisas, né? Conheci muitas pessoas, me surpreendi com o presidente Marquinhos Bacelar, que é um cara De que forma? super inteligente, super inteligente. Marquinhos é muito inteligente, Marquinhos é minucioso, Marquinhos é detalhista e muito observador. Ele está de olho em tudo que acontece ao seu redor, né? E com a oposição também, que eu não posso ser injusto, me surpreendi também com algumas figuras que até então eu não conhecia no mundo político. Com a oposição ao grupo do Marquinhos ou Ao grupo do Marquinhos, ao grupo do Marquinhos. quem que chamou mais sua atenção então ali da base? Da base do prefeito, o vereador Fred Rangel. Um Por cara quê? muito conciliador, muito centrado, né? E que demonstra, na minha visão, demonstra um jogo de cintura, né? Para poder estar lidando e articulando e minimizando problemas que venham e conflitos que venham a acontecer entre base e situação. Vini, vamos falar um pouco mais sobre a sua carreira, né? Você já citou aí alguns programas que você passou, alguns trabalhos que você já teve. Como que despertou esse interesse pelo jornalismo, por esse jornalismo mais cultural? Como que começou isso para você e há quanto tempo isso? Arnaldo, nunca foi fácil. Nunca foi fácil. Meu programa de rádio eu tinha 15 anos de idade e o horário que me deram era 6 da manhã. E aos domingos. Ou seja, aquele horário que ninguém quer, né? E eu, como não nego desafios, tava eu lá
acordando domingo, 6 horas da manhã, indo para a rádio e aprendendo tudo sozinho, né? Na rádio, naquela época, internet, nossa senhora, jornal era o que a gente tinha. E toda a programação era feita em CD, né? Logo depois vieram os computadores e alguns programas, mas ainda assim era muito difícil, né? E ali eu comecei o interesse, logo depois veio o convite. Aqui em Campos tinha um jornal Banana Society, né? Fui morar em Rio das Ostras ainda na adolescência, e teve um ex-funcionário do Banana Society, foi para Rio das Ostras e montou um jornal parecido. E por a gente ter empreendimentos lá, na época tínhamos empreendimentos lá na cidade, meu pai começou a anunciar e vinha a curiosidade, eu já fazia rádio e aí acabou vindo o jornal. E aí começou a fluir, né? Voltei para Campos cantando, né? Voltei para Campos cantando e muitas das vezes não tinha espaço para poder, porque o artista ele também gosta de se colocar, né? Tipo que o jornalista, ele gosta de ter voz, ele gosta de expressar a sua opinião. E muitas das vezes eu me indignava com o que a classe passava, principalmente porque se dependia muito do poder público naquela época. Hoje em dia, o cenário musical, ele vive sem o poder público, né? Os artistas têm vários espaços privados onde eles se apresentam. Mas antes, todo bairro tinha festa. E aí você tocava numa festa de bairro, você demorava um ano para poder receber, né? Mas a comida não espera um ano. A conta de luz não espera um ano, né? E aí eu me revoltava com algumas coisas e fui buscando tomar frente disso, né? E aí chegou um momento que eu tive a oportunidade e recebi o convite do Fábio Paes e fui trabalhar no Grupo Diário de Comunicação, né? E implementar a TV Diário. Eu fui o primeiro funcionário da TV Diário, né? Que veio com uma força total, uma estrutura gigantesca, e aí automaticamente o rádio volta para a minha vida, né? Porque ele era um complexo de comunicação, e o jornal impresso e o site também, que estava tendo começando a ter, né, um engajamento de internet. E de lá para cá a gente não parou mais. Aí saí do diário, vou para Terceira Via, saí do Terceira Via, dei uma pausa, né? E aí comecei a trabalhar nos bastidores, né? E aí a gente segue agora com o Manchete. Manchete, você está em qual endereço? Você já vai preparar lá aquela tarjazinha para colocar o endereço do seu site? É só entrar no site Manchete RJ, né? Ali tem todos os nossos colunistas, né? O site não fala somente de Campos, mas é um site que fala de todo o estado do Rio de Janeiro, assim como diz o nome, Manchete RJ, um site feito, pensado, elaborado para poder atender e informar todos os municípios do nosso exterior. E a gente conta com uma gama, né, seleta de colunistas, de blogueiros, como o Arnaldo Neto, como a Suzy Monteiro, o Kleber Rodrigues, que o campista conhece muito por ter ficado cerca de 9, 10 anos na Inter TV. Na verdade, o Kleber cresceu na Inter TV, né? Tanto como pessoa como profissional. Hoje está na CNN Brasil e faz parte do nosso time do Manchete. O Cláudio Andrade chegou agora, o Fred Monteiro, que traz notícias direto de Brasília. Né? Tô esquecendo de alguém? Ana Paula. Ana Paula Mendes, né? Ana Paula Mendes também está com a gente. E trazendo notícias, falando com campus, trazendo opinião, que é muito importante. Essa semana rodou na internet um jornalista que deu opinião sobre um duelo musical entre Luísa Sonza e uma outra cantora. Não foi um duelo, elas estavam cantando, fazendo um dueto, né? E as duas se empolgaram. E o jornalista deu opinião. Né? E aí veio o questionamento na internet julgando o jornalista por ter dado a opinião das artistas. Mas eu acho que o jornalismo mudou. E hoje em dia, o jornalista que não opina, ele está cada vez perdendo mais espaço. Né? Então, a nossa opinião é muito importante e o Manchete está com um grupo seleto de jornalistas, de blogueiros, que tem opinião para dar para você, para aguçar a sua imaginação, né? E fazer com que você fique sempre muito bem informado. Vini, só deixando minha opinião sobre o que você falou, é que tem que estar muito claro também para o leitor, para o ouvinte, quando a gente está informando e quando a gente está opinando. Sim, Né? sim, Isso tem que estar claro desde o começo, sim. inclusive na forma que se constrói o texto. E aí é um exercício de reflexão para o lado de cá, né? A gente tem que refletir muito quando faz isso. Mas já que você falou um pouco também que passou pela Câmara e bastidores de política, enfim, como você projeta o ano que vem?
falo de renovação da Câmara. Você acha que é Aham. uma Câmara que tem tendência a maior parte de reeleição ou de renovação? Claro que pode mudar a legislação. Vi até um vídeo recente do prefeito Vladimir falando sobre um estudo que está acontecendo, da possibilidade de se fixar uma cota para mulheres no legislativo de maneira geral, né? E aí isso mudaria o cenário, né? Diminuiria o número de cadeiras para quem está na Câmara, já que a Câmara, infelizmente, não tem mulher nenhuma. Mas você vê uma tendência mais de reeleição ou de renovação? E também o executivo, como que você vê esse tabuleiro se arrumando? Eu acho que na Câmara Municipal eu vejo alguns cenários já reeleitos, né? Podemos dizer assim. A conjuntura partidária está sendo formada, sendo costurada, né? A janela ainda está aberta. Muitos hoje vereadores ainda podem estar sem partido, como estão, né? Mas acredito que uma renovação vai acontecer sim. Acredito que uma renovação vai acontecer sim. O prefeito deve tentar ter o maior número de partidos na mão para poder lançar o maior número de candidatos, uma característica que já é do grupo dele, né? Eles sempre tiveram uma cartela muito grande de candidatos, mas por outro lado, a oposição ao governo também já vem costurando nomes que já tiveram cadeira na Câmara, tanto para estar apoiando o grupo, quanto também para estar colocando o nome à disposição da população para que possam ser votados. E o atual governo, a gente vê pelas pesquisas a boa aceitação do prefeito, né? Tem pontos positivos? Sim. Tem pontos negativos? Também, né? Então, a gente espera que sempre aconteça o melhor para a nossa cidade, né, Arnaldo? Porque quem ganha somos nós munícipes, né? Acho que essa oposição com pacificação, com diálogo, dando mecanismos para manter a governabilidade, está sendo muito importante porque é algo que a gente não via acontecer em Campos há muito tempo. Como eu falei, a Câmara sempre foi um puxadinho da Prefeitura, né? Eu acho que a gente está experimentando um novo formato que está sendo muito benéfico para a gente. Né? Tá sendo muito benéfico para a gente. Mas sigo aí na torcida sempre pelo desenvolvimento da nossa cidade, né? Que o melhor seja feito, que o prefeito possa corrigir os seus erros e os erros dos seus secretários, e os secretários que não corrijam os erros, que sejam trocados, né? Porque alguns Tá já igual passou da o hora. pai dele teve aqui e falou que tinha que trocar secretário. Não falou o nome, né? Mas falou que tinha que trocar. Eu concordo, né? E já tinha colocado isso, eu me colocado nessa questão em outras formas, e até mesmo para o próprio prefeito e para alguns outros secretários, né? Eu não vou, eu falo para ele, falei, Vlad, porra, você errou, desculpa a palavra, Uhum. corta aí, por favor, bota um pi, errou em tal ponto. Né? Como falei para um secretário agora que teve um festival em Campos, que eu não me contive, eu tive que ir para as redes sociais falar de como estava precário, né? De como estava ruim, de como a população estava sendo quase que assaltada. Tá certo que compra é quem quer, né? Mas se você chega aí a um lugar para poder buscar entretenimento, para poder buscar se alimentar, e você chega ali e tá tudo caríssimo, você vai comer, você vai beber, você vai gastar, mas não querendo, involuntariamente, entendeu? E depois, quando você vai colocar a mão na consciência, você vai falar: poxa, por que que eu fui naquele lugar, numa estrutura horrível, né? E gastei. Então, são erros que a gente tem que ir pontuando, como eu já pontuei, e concordo com esse governador, né? Com esse prefeito, com esse deputado, com esse secretário de governo, Antônio Garotinho, que algumas pastas precisam ser mexidas sim, né? E acho que a oportunidade, se não for agora, espero que ele faça no seu próximo mandato, caso, né, consiga se reeleger. Vini, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Eu que agradeço, Arnaldo, agradeço ao Grupo Manchete, né, pela oportunidade de estar integrando todo esse complexo que vem se formando, e agradeço você demais a oportunidade. Aproveito para parabenizar por todas as entrevistas que vem fazendo com grandes nomes da política, né, e de cenários secundários aqui também da nossa cidade, da nossa região. E vamos esperar aí a nível Brasil, porque Em em breve. breve está chegando também. Então tá certo. Vini, e você que nos acompanhou até agora, nos siga também nas redes sociais. Até a próxima.